Fala pessoa, beleza? No vídeo de hoje eu vou iniciar aqui algumas aulas, vamos falar assim, sobre Inkscape para sublimação, certo? E eu vou começar esses vídeos mostrando ele já instalado aqui, tá? Eu já tenho aqui o Inkscape instalado, no caso eu estou usando aqui para Linux mesmo, para o Ubuntu no caso, né? Mas se você é usuário de Windows aí, ou Mac, essas aulas também vão servir. Eu vou deixar na descrição daí alguns vídeos de como instalar o Inkscape, né? Instalar ele e tal. Tem aqui no canal também um vídeo sobre como instalar o Inkscape. Mas aqui eu vou iniciar com, no caso você teria que já ter ele instalado aí para acompanhar aqui o vídeo, certo? Então vou deixar na descrição aí. Você instala, se você não tiver e está começando a aprender a usar o programa, essas coisas assim. Então aí você vem para cá, beleza? Então, vamos supor que você já instalou aí teu Inkscape, eu já tenho instalado. Vou abrir aqui, né? E a versão que eu tenho aqui é a versão 1.0. Então, para você ver sua versão, você pode vir aqui em ajuda sobre Inkscape, né? 1.0 e tal. Eu sei que já saiu a versão 1.1, né? Você pode estar usando aí também. E eu estou usando essa versão 1.1 no Windows. E eu estou gostando mais dela do que essa versão 1.0 que eu estava usando anteriormente, né? Ela tem as mesmas ferramentas aqui que as aulas que eu vou dar e eu acho que ela funciona melhor para algumas coisas, beleza? Achei ela mais estável que a 1.0. Então, né? Vamos supor que você está começando aqui e está com a 1.1, né? Você clicando duas vezes lá, antes dele abrir assim, igual tá aqui, ele vai abrir uma janelinha lá, né? Perguntando se você quer carregar um arquivo que já foi feito ou você quer abrir um arquivo novo. Você coloca arquivo novo, ele vai abrir aqui daí essa janela. E um outro detalhe, né, para você que está começando. Quando ele inicia aqui, ele inicia para a página 4 e tal, né? Dependendo da tua impressora, se você trabalha com impressão A3, você pode modificar a página aqui também, né? Então a primeira coisa que eu vou passar para vocês é sobre a página, o tamanho da página aqui, né? Então se você vir aqui em arquivo, propriedades do desenho, ele tem aqui daí os tamanhos da página. Aqui tem A4, né? Que é 210 por 297 milímetros, mas você pode alterar para outros tamanhos. Aí aqui tem A3, A5, ou se você está trabalhando com outro formato, aí você pode alterar aqui também, tipo A0, que é mais para projetos, essas coisas, né? Aqui embaixo daí vai aparecer o tamanho da página, aqui em tamanho personalizado, né? Se você quiser modificar para um tamanho seu, você consegue modificar aqui também embaixo. Aqui você consegue trocar as unidades também, né? Eu vou trabalhar aqui em milímetros por enquanto, mas você consegue modificar aqui as unidades também para outro tipo de medida, né? Por exemplo, centímetros, se você acha mais fácil. E você pode estar trabalhando em outra medida aí. Outra coisa, aqui ele está com fundo branco, né? Você pode alterar também se você não gosta muito de trabalhar com fundo branco. Eu costumo modificar aqui. É que nem ele fica com uma sombra aqui na página, igual tem no Corel, né? Eu deixo sem a sombra, que eu acho que essa sombra me atrapalha às vezes. Então eu posso desmarcar aqui. Exibir sombra, eu vou tirar. Ele fica só a linha ali da página daí. E aqui, cor de pano de fundo, você pode alterar também. Eu deixo. Dá pra você alterar aqui e tal, né? Mas eu vou aqui em roda e eu deixo um pouquinho cinzinha assim, ó. Bem de leve. Pra não me perder na hora de desenhar aqui. Que às vezes eu puxo algum arquivo com fundo branco pra cá e me atrapalha um pouco, né? Aqui você pode mudar depois qualquer coisa, né? Também. E outro detalhe que, apesar de estar um fundo cinza, aqui na hora de imprimir, esse fundo não vai, tá? Então pode ficar tranquilo também.
Mas, se você tiver um pouco de receio, você pode trocar depois o fundo também e tal. É, até porque eu recomendo, na hora de imprimir, você não imprimir aqui direto no Inkscape. Ou se você usar qualquer programa aí, eu recomendo você imprimir, é, que nem o pessoal costuma imprimir direto do Corel, as coisas assim. É, programa vetor, principalmente, eu tenho um pouco de receio de imprimir direto por ele. Eu prefiro exportar para depois imprimir, que às vezes pode dar algum erro de leitura lá, alguma coisa assim, e daí você perde o material daí, né? Então eu prefiro salvar antes, pode ser em JPEG, a imagem inteira e tal, para ficar uma coisa só, né, unificado, que daí é bem mais difícil de acontecer algum probleminha, né, algum erro de impressão daí. Tá, dito isso, eu falei algumas coisas que era bem para depois, né, para introdução aqui, mas já dá para começar a ter umas bases. Então eu mostrei aqui que você pode alterar o tamanho da página e tal. Agora eu vou vir um pouquinho para cá, para esse lado aqui, que são as ferramentas principais, eu vou mostrar por enquanto, né? Mas depois a gente vai, durante os vídeos aí, vamos nos aprofundando em outras ferramentas. Eu vou focar, em vez de mostrar tudo igual a galera faz, essas aulas, vamos falar assim, eu não estou nem considerando aula, né? É só um jeito que eu trabalho, estou passando para vocês. Você vai trabalhar com sublimação, alguma coisa assim. A primeira coisa aqui que eu vou passar é a ferramenta de seleção, tá? Ela está aqui clicada já, né? Vou clicar ela aqui de volta para aparecer, ó. Sempre quando você clica numa ferramenta, aqui em cima, na barra de ferramentas daqui, ele altera ali as opções que tem, ó. Tá vendo? Então, de seleção, ela fica com esses botões aqui, tá? Então, como ela funciona? Antes, né, para eu poder mostrar como ela funciona, eu tinha que ter algumas coisas aqui, alguns desenhos já, né? Então, eu vou criar aqui um retângulo, vou clicar aqui no retângulo. Aqui dentro da página, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar, né? Não soltei ainda, agora eu vou soltar. Soltei. Aí ele fica com esses quadrados e essa bolinha. Eu falo um pouco sobre depois disso. E cliquei aqui no círculo agora, na elipse. Vou criar uma elipse aqui também. Então eu clico com o botão esquerdo e arrasto, né? Para eu poder editar aqui com o mouse o tamanho. Então criei aqui um outro objeto. Agora eu vou vir de volta aqui para a ferramenta de seleção. Cliquei nela. Como eu tinha recém criado esse círculo, ele já está selecionado ali, né? Mas eu vou clicar fora da página aqui em algum lugar qualquer para desmarcar, para mostrar para vocês. Então, se eu clico fora aqui da página em algum lugar, ou até na página mesmo, mas sem nenhum objeto nela, ele desmarca a seleção, né? Se eu clicar em algum objeto, ele vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó, que é a opção de transformação que a gente fala, né? Então essas setinhas que tem aqui, eu posso distorcer esse objeto, o tamanho dele. Se eu clicar nessa setinha aqui, igual eu cliquei agora, e arrastar, ó, ele vai aumentar ou diminuir o objeto, né? E quando eu faço isso, aqui em cima tem dois esquemas, aqui é o W e o H, né? Esse W aqui é o tamanho da largura e o H é o tamanho da altura. Se eu não me engano, putz, eu não lembro a tradução disso aqui agora. Enfim, acho que é height e height, não lembro agora. Enfim, então o primeiro aqui é a largura e outro a altura, que aparece aqui as medidas, né? Então se eu aumentar ou distorcer a altura aqui, no lado direito ali ele vai alterar a medida. E se eu clicar na setinha para cá, ele aumenta ou diminui a largura.
e aparece aqui também, né? Então eu cliquei nesse para dimensionar, né? Eu posso clicar no de cima também aqui, se eu quiser aumentar por aqui, ou clicar para cá se eu quiser aumentar por aqui. Eu clico e arrasto no caso. Tem as diagonais também. As diagonais elas costumam distorcer os dois ao mesmo tempo. Daí, ó. Você pode ver ali. Opa, deu ruído aqui. Deixa eu arrumar. Se eu clicar na diagonal, ele costuma afetar os dois ali. Certo? E clicar fora agora para desmarcar. Então, clico aqui e ele aparece essa opção de transformação, né? Que é para transformação para poder aumentar ou diminuir o objeto. Se eu clicar de novo, pela segunda vez, ele muda as setas ali, como você pode ver. E essa segunda seta, ela serve para rotacionar daí o objeto. Ó. Se eu clicar e arrastar aqui em alguma dessas setas da diagonal, ele me dá a opção para rotacionar esse objeto aqui do jeito que eu quero. Essa aqui do meio, ela serve para distorcer também, mas ela distorce diferente do outro. A primeira aqui, no caso, ela é para aumentar ou diminuir a espessura, né? Se eu tiver com ele rotacionado aqui, ó, ele vai alterar só um lado, igual tá ali em cima aparecendo, normal, né? A largura, mas você percebe que o objeto ele vai distorcendo diferente, né? Ele vai, como tá rotacionado aqui, ele vai esticando e vai mexendo ali na largura também, né? Se tiver fora da rotação aqui. Tá, então vou clicar de volta lá para ele mudar a opção aqui, né? Se eu clico no objeto de volta, ele muda aqui para poder rotacionar ou distorcer ali, ó. É um outro tipo de distorção que tem, que ela mexe um pouco nos vértices ali, ó. Você tá vendo? Ele meio que estica aqui. Se eu pegar aqui no círculo para ficar fácil de mostrar também, ó, ele distorce nos vértices das diagonais, vamos falar assim. Né? Eu posso esticar dessa forma também. Deixa eu desfazer. Eu posso vir aqui editar, desfazer, para ele voltar uma ação aqui. E aqui eu posso continuar a mexer aqui, melhor assim. Então a gente pode distorcer dessa forma também, né? Rotacionar. E essa ferramenta de seleção tem vários esqueminhas aqui, né? Tem um esquema de âncora, que é esse maisinho aqui, tá vendo? Ele estava bem no meio do objeto, né? Se eu mudar ele, por exemplo, para cá e querer rotacionar, ó, ele vai seguir aonde que está essa seta que é a âncora daí. Então eu posso alterar a âncora ali também para trabalhar com o objeto aí. Então a ferramenta de seleção tem várias coisinhas, né? Eu acredito que para básico assim, você vai trabalhar mais o que? Eu clico aqui uma vez, é mais para diminuir e aumentar o objeto. Se eu clicar de novo, rotacionar. Essas duas que a gente mais usa, né? Mas eu estou mostrando aqui que tem vários recursos, né? Você pode fazer. Então eu cliquei aqui no outro objeto, eu posso também trabalhar com ele assim. Então você pode trabalhar basicamente clicando no objeto, né? Tem outro jeito de selecionar, que é você fazendo o seguinte: eu quero só pegar esse círculo, mas, por exemplo, tem coisas na frente ali, ou tá junto aqui, e pode me atrapalhar na hora de selecionar aqui. Ou, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte: esse círculo, ele tá meio escondido, e está escondido embaixo do quadrado aqui. E eu quero clicar nesse círculo, mas o círculo está na frente, embaixo, né? Está embaixo desse retângulo, e eu não consigo selecionar nele ali, né? Só clicando assim. Ó, eu coloco para clicar, ele vai direto no quadrado em vez do círculo, né? Mas eu quero selecionar o círculo. Eu posso fazer o seguinte: eu clico fora aqui na página mesmo, em qualquer canto. Ó, eu clico e seguro, né?
Se eu segurar e envolver só o círculo ali, ó, vou envolver só o círculo, igual eu tô fazendo aqui, né? Eu vou soltar o botão esquerdo agora, ele vai só selecionar o círculo ali. Então eu posso fazer isso também. E daí, com ele selecionado, eu consigo diminuir e aumentar, né? Então acho que essa basicamente é a ferramenta de seleção que você pode estar usando. Acho que é uma das ferramentas que você vai usar direto aí na hora de mexer com a sua arte. Eu posso selecionar os dois objetos aqui de uma vez só. Ó, cliquei e arrastei para cá e soltei, né? Aí ele seleciona os dois. Aí o que eu vou fazer agora? Como eu já mostrei aqui para vocês, eu posso deletar isso aqui, né? Um jeito de deletar o objeto que eu não quero mais usar, eu seleciono ele, né? No caso eu vou selecionar os dois, eu poderia só selecionar aqui o retângulo, está selecionado ali. Eu posso digitar, clicar no teclado ali delete, né? Ou eu posso vir aqui em editar, excluir, né? Perceba que aqui do ladinho, ele geralmente tem as teclas de atalho ali junto, ó. Então se você clicasse delete aqui, que nem eu falei para vocês, clicasse não, digitasse, né, delete, ele já deletaria ali, que é uma tecla de atalho. Vou vir aqui de novo e vou vir aqui excluir para deletar. Beleza, né? Eu vou criar algum outro objeto aqui rapidinho. Só para continuar nessa ferramenta de seleção, eu vou ir para essa parte de cima aqui agora. Vou vir para essa de medida aqui primeiro para mostrar para vocês. Essa aqui, ferramenta de cima, ela é para você também transformar aqui, distorcer o objeto, só que de forma mais precisa, né? Em vez de eu vir aqui distorcendo até chegar no número que eu quero, eu posso vir aqui direto aqui em cima. Então, por exemplo, né, eu quero que esse círculo tenha 9 por 9 centímetros. Eu posso vir aqui, aqui a medida está em milímetros, né? Mas eu posso mudar para centímetros, por exemplo. Então, cliquei aqui, vim em centímetros. Vou digitar aqui 9. Vou dar um Enter. Vou vir aqui na outra opção que é a altura, né, o H. Vou digitar 9. Vou dar um Enter. Aí ele fica 9 por 9. E no tamanho que eu quero, né? Se essa ferramentinha aqui do meio tivesse selecionado o cadeado fechado, independente das duas que eu estiver mexendo aqui, se eu alterar, tipo, vou colocar 7, ele mexe nos dois casos, que essa ferramentinha aqui ativada, ela mexe na proporção junto ali. Então, tipo assim, se eu alterar um, ela vai alterando no outro. Como é que eu posso falar? Achei a palavra. Ela não funciona só aqui, essa opção de de proporção. Se eu alterar aqui, ó, ela vai aumentando e diminuindo proporcionalmente para o meu objeto não distorcer. Então, ela só funciona no caso aqui da tecla. Meu cachorro tá doido aqui do lado. Vou desfazer aqui. Desfazer, desfazer. Para ele ficar de volta ali no mesmo tamanho, né? Essa ferramenta de proporção, ela só funciona se eu pegar aqui nas diagonais daí. No caso de eu alterar por aqui no mouse. Se eu desmarcar a opção, ela daí vai distorcer tudo, ó. Deixa eu voltar aqui. Mas se ela estiver ativada, ela não distorce, daí ela vai aumentando na proporção para eu não distorcer o objeto ali. Então essa ferramentinha serve para isso, para ela manter as medidas aqui na proporção, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queria um quadradão lá, ou eu pego uma imagem, importe para cá, né?
Vou fazer isso depois para vocês verem. E eu queira manter a proporção desse retângulo ou da imagem que eu quero. Então posso ativar esse cadeadinho e daí diminuindo no tamanho que eu quero deixar lá, que eu não preciso me preocupar que ele vai acabar distorcendo o objeto aqui, né? Ele vai manter os valores aqui que eu quero, né? Então essa ferramenta é bem importante para isso. Então você já viu aqui os tamanhos da medida, né? A ferramenta de proporção para não perder os valores do objeto ali ou da imagem que você quer para não distorcer foto, essas coisas assim. Você pode usar essa ferramentinha aqui também. Aí esse x e y, ele é aonde que está posicionado o objeto, né? Tipo, se eu colocar, tô aqui com esse retângulo. O x seria a posição da horizontal aqui e o y a vertical. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para 5, vou digitar 5. Ó, ele vai posicionar horizontalmente o objeto para 5 ali, né? Se eu colocar aqui 5 também, na vertical ele vai subir lá para cá. Então é como se ele trabalhasse nos eixos, aqui ele começasse por aqui na folha, né? E daí ele vai para cá, para a direita, e vai descendo no Y ali, né? Então se eu colocar 0, 0 aqui, por exemplo, 0, e vou colocar 0 aqui também. Ó, ele está no início aqui das coordenadas, né? Então se eu colocar lá 20, do Y, 29 foi? Vou colocar 20, ele vai descer ali cerca de 20 centímetros. E se eu colocar aqui 10, ele vai para a direita ali cerca de 10 centímetros, né? Como... Deixa eu fazer até os cálculos aqui. 10 mais 11 dá 21 e pouquinho, né? Por isso que ele sai um pouquinho para fora da página, né? Porque a largura da página aqui é 21 centímetros. Então dá para você trabalhar por coordenada aqui também, né? Eu acho que aqui é mais para quem mexe com desenho técnico, talvez, né? Como a gente está mexendo mais artístico, dá para brincar aqui sem se preocupar com esses valores aqui, né? Do x e y. Mas está aí para você ver que dá para trabalhar assim também. Opa, deixa eu clicar aqui de volta aqui no objeto. Outras opçõezinhas que tem aqui, que é importante, é essas ferramentas aqui de seleção de onde que o objeto está na questão de camada, né? Camadas é bem fácil de mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui, deixa eu abrir aqui em cima. Essa ferramenta de opção é um pouco mais avançada, mas vai ficar fácil de mostrar o que é camadas para vocês. Vou vir aqui objetos, objeto e objetos aqui, tá? Aí ele abre essa barrinha de ferramenta aqui para mim. Como ela está aqui, não dá para ver nada, então eu posso vir aqui, aparece essas duas setinhas na interface aqui, né? Eu vou clicar e arrastar para cá, para ele deixar eu ver bonitinho aqui a janela. Vou falar um pouco sobre camadas aqui, tá? Então, esse esquema de objetos ali que eu abri, ele me mostra aqui do lado o que eu tenho aqui na página, né? Então, esse layer 1 aqui é a camada 1 que eu tô. Mas aqui tipo seria a camada geral, tá? Todos os objetos aqui, ele tem uma camadinha, vamos falar assim, tá? É tipo Photoshop, para quem já trabalhou, fica fácil. Mas se você nunca viu esses negócios aqui, eu vou estar te explicando agora bem básico, acho que você vai pegar aí. Qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma focada que acho que você vai pegar de boas. Então, eu tenho aqui retângulo e esse patch do 29 e 23 é o círculo ali, ó. É um outro jeito de selecionar também. Para ficar fácil aqui, ó, eu vou clicar, por exemplo, nesse retângulo aqui, ó. Vou clicar nele aqui. Quando eu clico nele aqui, ó, a ferramenta de seleção ela vem para ele, ó, tá vendo?
Se eu clicar aqui no Pet 19, vem para o círculo. É um outro jeito de selecionar mais rápido, né? Tipo, você tem milhares de coisas aqui na página, por aqui é um jeito de você se achar também. E você pode até renomear aqui, se você meio que tem uns toques igual eu, é, da vida, você pode vir aqui colocar, por exemplo, círculo. Aí fica fácil de você achar ali no onde que você está, né? Esse aqui é o círculo. O retângulo ali, se eu clicar duas vezes aqui no meio da letra, ele abre essa caixotinha aqui e eu posso redigitar o nome ali. Então vou colocar retângulo. Escrever aqui retângulo, né? E daí você pode se achar aqui nas camadas. Mas não era nem para explicar isso aqui, mas já foi agora, né? Por que que eu abri isso aqui? É para mostrar um pouco sobre camadas. E que, tipo, quando você cria um objeto aqui no Inkscape, ele vai colocando sobrepondo as camadas, né? Por exemplo, esse retângulo aqui está por cima desse círculo. Então, a camada desse retângulo aqui seria uma e o círculo está embaixo seria outra. Seria tipo como se tivesse uma mesa, aí você estivesse observando essa mesa de cima. E daí, conforme você vai jogando coisas nessa mesa, tipo, ó, vou colocando papel aqui, um outro papel por cima, as camadas seriam essas coisas daí, que vai ficando uma por cima da outra. Bem jeito esdrúxulo, falando assim. Mas é basicamente isso. Se eu clicar um outro objeto, ele vai criar uma nova camada ali, ó. Então tem uma terceira camadinha agora aqui. Vou colocar um rosa aqui. Eu posso renomear se eu quiser, né? Como isso aqui toma tempo de criação e tal, eu não vou ficar renomeando tudo aqui, né? Então já dá pra ver que esse 1927 é esse rosinha aqui, né? E ele tá por cima de todo mundo. Como que eu posso trabalhar as camadas aqui? Um jeito é eu pegar, por exemplo, esse 1927 aqui no gerenciador de objetos, eu clico nele e arrasto aqui para baixo. Clica, segura e arrasta para baixo aqui. Eu posso arrastar entre o círculo e o retângulo. E vai ficar entre os dois ali. Ó, aí já modifica. E o retângulo passa a estar por cima de todo mundo, né? E o círculo está por baixo de todo mundo. Esse é um jeito que você pode posicionar as camadas aí das coisas, né? Um outro jeito que eu posso clicar aqui, eu vou na camada do círculo aqui. Eu vou chamar até esse negócio aqui de subcamadas, tá? Aí vocês já vão entender porque eu estou falando subcamada. Esse objetinho aqui, o círculo que está lá atrás de todo mundo, eu posso deixar ele aqui por cima, mas em vez de ser por aqui, eu vou mostrar agora essas opções aqui, tá? Se eu clicar na primeira aqui, ó, envia a seleção para o topo. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar o círculo ali, ó, e vai jogar em cima de todo mundo. Aí tem uma outra opção aqui na outra extrema, que é enviar a seleção para trás. O que que ele vai fazer? Ele vai enviar a seleção desse círculo que eu estou ativado lá para baixo. Então ele vai de novo lá para baixo de todo mundo. Então tem essas duas opções de camadas. Tem essa aqui, avança a seleção um passo. Então ele vai subir só uma camada, vamos falar assim. Então subiu ali uma vez, ficou entre os dois, né? Veio para cá, né? Tava ali embaixo, veio para cá, em cima. Se eu clicar ali de novo, ele fica por cima dos dois, ó. Seria quase que igual esse aqui, né? Eu vou subindo até e chegar no topo aqui. Perceba que após disso, mesmo que eu clique aqui para subir, ó, ele não avança para cima desse layer aqui. Esse layer aqui seria a camada principal, daí vamos falar assim, né? Cada objeto desse ele ocupa uma camada, né? Mas a camada principal é que armazena todos os objetos aqui. Daí até tem essas opções aqui, né? Se eu quiser esconder a camada geral aqui da layer 1, eu posso esconder. Se eu não quiser selecionar mais nela, igual eu estou selecionando aqui, eu posso vir aqui na camada geral 1, clicar no cadeado,
Daí eu não consigo mais selecionar, ó. Faço o que quiser aqui, ele não vai deixar eu selecionar mais essa camada. Então eu posso desmarcar aqui para poder selecionar de novo. Basicamente isso, né? Tem essa terceira aqui, mas eu não vou falar agora e tal. Não era nem para eu estar falando isso, mas dá para você ter uma noção sobre camadas aqui já no primeiro vídeo. Depois a gente vai nos estendendo mais para as outras coisas. Então vou selecionar aqui de volta qualquer objeto. Tem essas opções aqui, né? Que eu mostrei de camadas. Você pode estar trabalhando aí para posicionar seus objetos um por cima do outro e tal. Aí tem essas ferramentas de flipagem aqui. Essa ferramenta aqui, ela inverte o objeto, né? Tem o pessoal que vai sublimar, por exemplo, e quer espelhar a imagem antes de imprimir por aqui pela edição mesmo, né? Então dá pra a gente fazer isso aqui no Inkscape. Tem a opção aqui de espelhar verticalmente. Como aqui é um retângulo, não vai dar para vocês verem muito bem, né? O certo era eu pegar uma imagem aqui, mas estou sem imagem aqui por enquanto. Ou será que eu tenho uma aqui? Peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que tem uma imagem aqui do plano de fundo. Pegar esse aqui do designando mesmo. Fica mais fácil de eu mostrar. Até eu vou falar sobre isso aqui, peraí. Vim aqui editar, excluir, né? Se eu clicar aqui numa imagem e arrastar para cá, ó, ele já vem direto e ele pergunta aqui como que eu quero importar, né? Embutido, ele vai deixar a imagem aqui e ela fica gravada dentro do Inkscape, né? Deixa eu vir aqui editar, excluir. E o link aqui é mais para se você quer mexer essa imagem depois para algum outro programa. Que daí ele não vai salvar dentro do Inkscape, que ele vai só salvar para você poder posicionar e tal, mas essa imagem não vai estar dentro do Inkscape, tá? Não vai salvar aqui dentro do Inkscape. Ele vai estar com uma imagem de referência. Aí você pode editar por um outro programa, lá, que nem se você usa programa pago que nem o Photoshop, alguma coisa assim. Você arruma, trata ela lá, e daí quando você abre o Inkscape aqui, esse link aqui vai estar aqui da imagem, ela vai estar alterada. Mas o embutido, ele vai salvar a imagem aqui dentro. Daí se você alterar a imagem que eu estava aqui, ela não vai ser mais a mesma que está aqui, né, quando eu estou embutido. Ela faz uma cópia para cá, no embutido, e ele passa a ser parte do documento aqui. Então tem esses dois jeitos de se importar, né? Só mais um negócio aqui que eu já estou adiantando, né? Vai ficar muita informação esse vídeo, mas a gente vai destrinchando depois mais algumas coisas. Deixa eu voltar para cá, para a ferramenta aqui, ferramenta básica. Essa aqui ela espelha vertical, ó, fica fácil de vocês verem daí, né? E essa aqui ela espelha horizontal, que é o que o pessoal mais usa para imprimir aí em papel sublimático, né? Que você tem que estar com a imagem espelhada para imprimir. Aí tem as ferramentas de rotação aqui. Se eu clicar nessa daqui, ele vai girar no sentido horário. Então eu posso ir clicando aqui, ele vai girando 90 graus. Sentido de relógio, né? Ou eu posso girar para cá no sentido invertido. Anti-horário, né? Aí tem essas três ferramentas aqui que eu não vou falar agora, porque é igual eu falei, eu vou mostrar primeiro aqui as ferramentas que eu mais uso, né? Eu acabei mostrando essa de coordenada que vai ser inútil para você que está mexendo com arte para sublimação, mas eu acabei falando dela que eu uso também para algumas coisas, né? Talvez seja interessante para você em alguma coisa aí. O que faltou falar de ferramenta de seleção? Eu acho que é isso, por enquanto. Daí tem outras ferramentas de nós aqui, mas isso aqui eu vou falar depois, que são ferramentas que eu uso um pouco menos, né?
Enfim, acho que pro primeiro vídeo tá bom, acabei falando demais aqui. Para início, é, eu vou só selecionar aqui agora em tudo e vou excluir, né? Para voltar aqui para continuar depois. Primeiro vídeo, acho que é isso que eu vou falar. Ferramenta básica de seleção aqui. E acho que também é importante, além de ferramenta básica de seleção para você acompanhar comigo, vou deixar só um quadradinho aqui, que é a opção de salvar, né? Vamos supor que você fez aqui comigo as ferramentas e queira salvar esse arquivo. Eu posso vir aqui em arquivo, salvar. Como esse arquivo aqui é a primeira vez que eu estou salvando, ele vai abrir aqui essa ferramenta de selecionar um arquivo para salvar, né? Aí você pode escolher o lugar que você quer salvar, né? Eu vou salvar aqui na área de trabalho, que é o desktop. Deixa eu ver, área de trabalho. Aí eu vou deixar aqui na opção Inkscape mesmo, tem vários formatos que ele salva. Eu vou deixar no formato de Inkscape mesmo. E vou colocar aqui aula 1, aula, né? Precisa ser aula 1, que talvez eu use mais esse arquivo aqui para outras continuidades aí das aulas. E vou salvar aqui. Então, deixa eu aqui fazer um... Agora ele está salvando, deixa eu ver se ele salvou ali. Deixa eu fechar esse aqui. Então ficou aqui na área de trabalho, ó, aula. Aí ele salva o arquivo aqui. Deixa eu fechar aqui. Então sempre que eu precisar abrir esse arquivo, eu posso até vir direto aqui. Eu vou clicar 2 vezes nele. Opa, não deu certo. Mentira, me enganei vocês. Ele tá para abrir como visualizador aqui. Talvez, se você estiver usando o Windows aí, ele vai abrir o Inkscape direto, né? Como no Linux aqui ele tem esse visualizador que abre SVG também, ele preferiu abrir antes no visualizador, mas eu posso abrir isso aqui direto, né? Um jeito é clicar com o botão direito aqui, abrir com Inkscape, né? Aí ele vai abrir direto, sem eu precisar abrir o Inkscape e abrir o arquivo. Abre direto, né? Deixa eu fechar aqui de novo. Ou eu posso vir aqui, vou abrir Inkscape. Se você estiver usando 1.1, igual eu falei anteriormente, ele vai abrir aquela caixinha, né? E daí naquela caixinha de arquivos que você pode carregar ou novo, né? Ele já vai estar lá a aula daí, né? Você pode abrir lá direto. Daí você clica em aula e vem carregar, né? Ou, né, que nem eu vou fazer aqui agora, como o meu Inkscape é um pouquinho mais antigo, eu posso vir aqui em arquivo, abrir. Vou aqui em desktop, onde que eu salvei antes, e vou aqui em aula, né? Aí ele vai abrir o arquivo também. É isso aí. Então vou fazer um resumão aqui, né? Primeira coisa que eu mostrei para vocês lá, propriedade do desenho, né? Que você pode trocar a folha. Eu mostrei um pouco sobre ferramenta de seleção, né? Tem, se eu clicar aqui e arrastar, eu seleciono. Ou eu posso selecionar aqui clicando apenas. Mostrei transformação, que eu posso distorcer o objeto. Distorcer não, mudar as medidas nele, né? Só que se eu clicar e arrastar aqui, pá, ele vai distorcendo, né? O objeto. Um outro jeito de mexer nas dimensões dele, na ferramenta de transformação, que não mostrei, pode ser aqui por cima, que é a ferramenta de medida. Aí também, tanto aqui... Opa, cliquei errado aqui, desculpe. Eu posso trocar as unidades também, né? Que nem lá em propriedades do desenho que fica aqui, eu posso mudar a unidade da página. Ou por aqui também, né? Quando eu vou trocar o tamanho do objeto, eu posso colocar, por exemplo, aqui centímetros, ou que nem tá lá milímetros, tem pixels também, tem várias medidas aqui. E eu posso alterar os valores aqui do objeto por aqui, né? Colocar 12 de largura, altura. Essa ferramentinha aqui de seleção é para você trabalhar com coordenada, que eu mostrei.
camadas para posicionar o objeto em cima ou embaixo de outros objetos lá. Aqui as ferramentas de espelhamento, girar, e foi isso, né? Daí na próxima aqui eu vou mostrar a segunda parte, como que você trabalha aí com gabarito, né? Que seria o quê? Seria o tamanho do... que nem para sublimação, que eu estou focando essas aulas, seria o gabarito, ele seria o tamanho da arte pro teu fotoproduto, né? Que nem se fosse para caneca, tem que ser 21:9 ou próximo disso, dependendo de como sua arte você quer que ela pegue ali a caneca, né? Pode pegar uma sublimação total ou uma sublimação parcial ali numa área que você quer para trabalhar aí, né? E aqui eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar dentro do A4, eu vou usar algumas medidas aqui para não fugir desse tamanho, né? Não extrapolar a folha daí. Então, nesse próximo vídeo eu falo sobre os gabaritos, daí como eu criei um gabarito do zero, e vou falar também um pouco sobre linhas guias, né? Para você criar ali algumas linhas que ela não sai na impressão, mas ela te dão referência para você não se perder ali no desenho. Então é isso, a primeira aula bem perdida porque eu não fiz roteiro. E é isso aí, espero que ajude vocês e um abraço. Sair daqui do OBS.